Livro de fichas, Matemática primeiro ano. Ficha 4, páginas 9 e 10. Ordem crescente e decrescente. A página 9, da ficha 4, tem 3 exercícios. Exercício 1. Completa a reta numérica. Observa a figura. Sabes o que é uma reta numérica? Imagina uma estrada comprida e a direito. Nessa estrada, nós colocamos placas com números, uma a seguir à outra. Essa estrada com números é a nossa reta numérica. Na reta numérica, cada placa, ou ponto, representa um número. Os números vão aumentando quando nós andamos para a direita, e a distância entre um número e o que se segue é a mesma. No nosso desafio, as placas foram trocadas por dados. E cada dado mostra um número através dos pontinhos. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Para resolvermos o nosso desafio, temos que contar os pontinhos de cada dado, começando no dado da esquerda, e vamos para a direita até ao último dado. Os números devem aumentar de 1 em 1. Sempre na mesma ordem, isto é, na ordem crescente, e depois, nos espaços em branco, abaixo de cada dado, escrevemos o número de pontinhos. Primeiro dado, o dado tem um ponto, então no espaço abaixo do dado, escrevemos o número 1. Segundo dado, o dado tem um ponto, 2 pontos, então no espaço abaixo do dado, escrevemos o número 2. Terceiro dado, o dado tem um ponto, 2 pontos, 3 pontos, então no espaço abaixo do dado, escrevemos o número 3. Quarto dado, o dado tem um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, então no espaço abaixo do dado, escrevemos o número 4. Quinto dado, o dado tem um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, então no espaço abaixo do dado, escrevemos o número 5. Resumindo, um ponto, um dedo, número 1. 2 pontos, 2 dedos, número 2. 3 pontos, 3 dedos, número 3. 4 pontos, 4 dedos, número 4. 5 pontos, 5 dedos, número 5. Exercício 2. Completa com os números em falta. Observa a figura. Na figura podemos ver 4 conjuntos de camisolas a secar. Como podes confirmar? Nem todas as camisolas estão numeradas. O nosso desafio é descobrir quais os números que faltam e colocá-los nas camisolas que não estão numeradas, para que elas fiquem ordenadas. Como o desafio não nos diz se a ordenação deve ser crescente ou decrescente, então temos que analisar as ordenações possíveis para cada um dos conjuntos de camisolas que estão a secar. Entendeste o desafio? Vamos então ver, vou ajudar-te. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Recorda a ordenação crescente dos números de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recorda a ordenação decrescente dos números de 1 a 5. 5, 4, 3, 2, 1. Na ordem crescente, os números vão do menor para o maior. E na ordem decrescente, os números vão do maior para o menor. No primeiro conjunto de camisolas, temos apenas a camisola do meio com o número 4. As camisolas estão por ordem crescente ou decrescente. Isto é, os números estão a aumentar ou a diminuir. Não podemos dizer, porque para sabermos, teríamos que ter pelo menos 2 camisolas numeradas. Certo? Como temos uma camisola sem número de cada um dos lados da camisola 4, podemos dizer que é possível ordenarmos este conjunto de camisolas das duas maneiras. Por ordem crescente, a primeira camisola fica com o número 3, porque é o número menor do que 4,
e a terceira camisola fica com o número 5, porque é o número maior do que 4. Por ordem decrescente, a primeira camisola fica com o número 5, porque é o número maior do que 4, e a terceira camisola fica com o número 3, porque é o número menor do que 4. Será que não existem outras formas de numerar as camisolas, de modo a termos uma ordenação crescente? E para a ordenação decrescente? Existem, e vamos confirmar. Na ordenação crescente, repara na sequência dos números. Para que as camisolas estejam ordenadas por ordem crescente, a primeira camisola tem que ter um número menor do que 4. Certo? E quantos números menores do que 4 nós temos na lista de números? Muito bem, temos 3 números, o 1, o 2 e o 3. Então a primeira camisola pode ser numerada com esses 3 números, o 3 já escrevemos, está a faltar os números 1 e 2. Podemos então concluir. Para que as camisolas estejam ordenadas por ordem crescente, podemos numerar as camisolas como 3, 4, 5, ou 2, 4, 5, ou ainda 1, 4, 5. Na ordenação decrescente, repara na sequência dos números. Para que as camisolas estejam ordenadas por ordem decrescente, a primeira camisola tem que ter um número maior do que 4, ou seja, tem que ser numerada com o 5. Certo? E quantos números menores do que 4 nós temos na lista de números? Muito bem, temos 3 números, o 1, o 2 e o 3. Então a terceira camisola pode ser numerada com esses 3 números, o 3 já escrevemos, está a faltar os números 1 e 2. Podemos então concluir. Para que as camisolas estejam ordenadas por ordem decrescente, podemos numerar as camisolas como 5, 4, 3, ou 5, 4, 2, ou ainda 5, 4, 1. No segundo conjunto de camisolas, temos, também, apenas uma camisola com o número 1, que é o menor dos números de 1 a 5. Como esta camisola não tem nenhuma ao lado esquerdo, as camisolas a numerar estão todas para o lado direito. Repara que neste caso, não podemos ordenar por ordem decrescente, porque para isso, os números à direita do número 1 teriam que ser menores, e no conjunto dos números de 1 a 5, não existem números menores do que 1. Certo? Então, só podemos ordenar por ordem crescente. Qual é o número da nossa lista? Imediatamente maior do que 1. Certo? É o número 2. E qual é o número da nossa lista, imediatamente maior do que 2? Muito bem, é o 3. Por ordem crescente, a seguir à primeira camisola de número 1, ficam as camisolas com os números 2 e 3. Será que existem outras formas de numerar as camisolas, de modo a termos uma ordenação crescente? Existem, e vamos confirmar. Se a segunda camisola for numerada com o 2, então a terceira camisola poderá ser numerada com o 3, ou numerada com o 4, ou ainda numerada com o 5. Se a segunda camisola for numerada com o 3, então a terceira camisola poderá ser numerada com o 4, ou numerada com o 5. E se a segunda camisola for numerada com o 4, então a terceira camisola tem que ser numerada com o 5. Podemos concluir que para numerar este segundo conjunto de camisolas, temos 6 soluções. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 3, 4. 1, 3, 5 e 1, 4, 5. No terceiro conjunto de camisolas, temos 2 camisolas numeradas, à esquerda a camisola com o número 2 e à direita a camisola com o número 4. Com 2 camisolas numeradas, temos a ordenação definida, neste caso, como o número à esquerda é menor do que o número à direita, temos uma ordenação por ordem crescente.
O único número entre 2 e 4 é o número 3. Certo? Por ordem crescente, entre as camisolas número 2 e 4, fica a camisola número 3. No quarto conjunto de camisolas, temos, também, apenas uma camisola com o número 5, que é o maior dos números de 1 a 5. Mas como esta camisola não tem nenhuma ao lado direito, as camisolas a numerar estão todas para a esquerda. Repara que neste caso, não podemos ordenar por ordem decrescente, porque para isso, os números à esquerda do número 5 teriam que ser maiores. E no conjunto dos números de 1 a 5, não existem números maiores do que 5. Certo? Na nossa lista de 5 números, quais são os números menores do que 5? São os números 1, 2, 3 e 4. Basta-nos escolher 2 números desses 4, por ordem crescente, porque o número 5 é o maior da lista de números. Por ordem crescente, a primeira camisola, por exemplo, fica com o número 3, e a segunda camisola fica com o número 4, que é o único número maior do que 3 e menor do que 5. Será que só podemos numerar as duas camisolas da esquerda, com os números 3 e 4, de modo a termos uma ordenação crescente? Claro que não. Se a primeira camisola for numerada com o 1, a segunda camisola poderá ser numerada com o 2, ou numerada com o 3, ou ainda numerada com o 4. Se a primeira camisola for numerada com o 2, a segunda camisola poderá ser numerada com o 3, ou numerada com o 4. Se a primeira camisola for numerada com o 3, a segunda camisola terá que ser numerada com o 4, sendo que esta foi a nossa resposta dada. Podemos concluir que para numerar este quarto conjunto de camisolas, temos 6 soluções. 1, 2, 5. 1, 3, 5. 1, 4, 5. 2, 3, 5. 2, 4, 5. E 3, 4, 5. Resumindo, no primeiro conjunto de camisolas, temos as camisolas numeradas com o 3, o 4 e o 5, temos uma ordenação por ordem crescente. No segundo conjunto de camisolas, temos as camisolas numeradas com o 1, o 2 e o 3, temos uma ordenação por ordem crescente. No terceiro conjunto de camisolas, temos as camisolas numeradas com o 2, o 3 e o 4, temos uma ordenação por ordem crescente. No quarto conjunto de camisolas, temos as camisolas numeradas com o 3, o 4 e o 5, temos uma ordenação por ordem crescente. Exercício 3. Liga os objetos para que fiquem organizados por ordem decrescente de tamanho. Observa o exemplo. Como podemos confirmar, temos algumas canecas de diferentes tamanhos. A seta já nos mostra um exemplo de como colocar as canecas em ordem decrescente. Isso significa que começamos pela caneca maior e vamos ligando para a caneca menor. Menor ainda e por aí adiante, até chegar à menor de todas. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Antes de ligarmos as canecas, por ordem decrescente de tamanho, vamos ordená-las na horizontal, quer por ordem crescente, quer por ordem decrescente. Por ordem crescente de tamanho, o tamanho das canecas vai aumentando. Por ordem decrescente de tamanho, o tamanho das canecas vai diminuindo. Do maior tamanho, para o menor, imediatamente a seguir. Deste tamanho, para o menor, imediatamente a seguir. Deste tamanho, para o menor, imediatamente a seguir. Deste tamanho, para o menor, imediatamente a seguir.
deste tamanho, para o menor de todos. Resumindo, temos aqui as canecas organizadas, por ordem decrescente de tamanho, ou seja, da maior caneca para a menor caneca. A página 10, da ficha 4, tem 3 exercícios. Exercício 4. Escreve os números, respeitando as indicações. Observa a figura. Na figura temos umas escadas à esquerda e outra à direita, que vão até ao mesmo patamar. Cada uma das escadas tem 5 degraus, sendo que o 5º degrau é o mesmo para ambas. Como as escadas estão ligadas, podemos subir pela escada da esquerda e depois descer pela escada da direita. Na subida, o número do degrau é crescente, mas na descida o número do degrau é decrescente. Pausa o vídeo, para poderes resolver a questão. Observa quando uma pessoa utiliza uma escada. Na descida, vem de um degrau mais elevado, para um degrau menos elevado, e na subida é o contrário, vamos de um degrau menos elevado para um degrau mais elevado. A um degrau mais elevado corresponde um número maior, e a um degrau menos elevado corresponde um número menor. Na subida, ou seja pela ordem crescente, o degrau seguinte tem um número maior do que o degrau anterior. O degrau 1 já está numerado, a seguir, subindo, vem o degrau 2. Depois o degrau 3, a seguir o degrau 4 e finalmente o degrau 5. Na descida, ou seja pela ordem decrescente, o degrau seguinte tem um número menor do que o degrau anterior. O degrau 5 já está numerado, a seguir, descendo, vem o degrau 4. Depois o degrau 3, a seguir o degrau 2 e finalmente o degrau 1. Resumindo, à esquerda, subindo, temos os degraus 1, 2, 3, 4 e degrau 5. Descendo para a direita, temos os degraus 5, 4, 3, 2 e degrau 1. Exercício 5. Em qual das situações as cartas estão por ordem crescente? Assinala a resposta correta. Observa a figura. Temos 3 linhas com 5 cartas cada, e cada uma delas tem um número, que é o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Mas nem todas as linhas têm as cartas ordenadas. Temos que saber se as cartas estão ordenadas, e no caso de estarem, se essa ordenação é por ordem crescente. Pausa o vídeo, para poderes resolver a questão. Na primeira linha de cartas, temos a sequência 1, 3, 2, 4, 5. Esta sequência de cartas não está ordenada. Para podermos confirmar, vamos olhar para baixo, para o tamanho dos numerais na lista de números. Podemos confirmar que o tamanho dos numerais não vai aumentando, o que significa que a lista não está ordenada por ordem crescente. Do mesmo modo, o tamanho dos numerais não vai diminuindo, o que significa que a lista não está ordenada por ordem decrescente. Pelo contrário, o tamanho dos numerais, ao longo da lista de números, umas vezes aumenta, outras diminui. Na segunda linha de cartas, temos a sequência 1, 3, 5, 2, 4. Esta sequência de cartas não está ordenada. Do mesmo modo que a primeira linha de cartas, o tamanho dos numerais, ao longo da lista de números, umas vezes aumenta, outras diminui, o que significa que a lista não está ordenada. Na terceira linha de cartas, temos a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Esta sequência de cartas está ordenada. Olhando para baixo, para o tamanho dos numerais na lista de números, podemos confirmar que o tamanho dos numerais vai aumentando, o que significa que a lista está ordenada por ordem crescente.
Resumindo, a sequência 1, 3, 2, 4, 5 na primeira linha de cartas não está ordenada. A sequência 1, 3, 5, 2, 4 na segunda linha de cartas não está ordenada. A sequência 1, 2, 3, 4, 5 na terceira linha de cartas está ordenada por ordem crescente. Exercício 6. Liga os números por ordem crescente. Observa o exemplo. Temos então na figura 5 numerais, ou seja, 5 símbolos, em que cada um deles representa uma quantidade. Para ordenar por ordem crescente os números que representam essas quantidades, o primeiro número da lista é o menor deles, ou seja, o número 1, e o último número da lista é o maior deles, ou seja, o número 5. Depois, colocamos entre estes dois números os outros três números por ordem crescente, ou seja, o número anterior tem que ser menor do que o número seguinte. Entendeste como devemos resolver o desafio? Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Para entendermos melhor as quantidades representadas pelos símbolos ou numerais, e pensando em conjuntos de abelhas, com quantidades diferentes, o numeral 1 pode representar um conjunto de uma abelha. O numeral 2 pode representar um conjunto de duas abelhas. O numeral 3 pode representar um conjunto de três abelhas. O numeral 4 pode representar um conjunto de 4 abelhas. O numeral 5 pode representar um conjunto de 5 abelhas. Repara que o menor conjunto de abelhas pode ser representado pelo numeral 1 e o maior conjunto de abelhas pode ser representado pelo numeral 5. A primeira ligação já está desenhada como exemplo, portanto faz a ligação entre o menor número entre os 5, que é o 1, ao número imediatamente superior, que é o 2. Pensando nos conjuntos de abelhas, o menor dos conjuntos tem apenas uma abelha, e o conjunto imediatamente superior é aquele que tem duas abelhas. A segunda ligação deve fazer a ligação entre o número 2 e o 3. Pensando nos conjuntos de abelhas, o conjunto imediatamente superior ao conjunto de duas abelhas é o conjunto com 3 abelhas. A terceira ligação deve fazer a ligação entre o número 3 e o 4. Pensando nos conjuntos de abelhas, o conjunto imediatamente superior ao conjunto de 3 abelhas é o conjunto com 4 abelhas. A quarta ligação deve fazer a ligação entre o número 4 e o 5. Pensando nos conjuntos de abelhas, o conjunto imediatamente superior ao conjunto de 4 abelhas é o conjunto com 5 abelhas. Resumindo, por ordem crescente, ligamos o número 1 ao número 2, ligamos o número 2 ao número 3, ligamos o número 3 ao número 4 e ligamos o número 4 ao número 5.